Fala galera do Projeto Evolução, beleza? Como vocês sabem, eu sou o professor Fábio Gonçalves, técnico em edificações formado pela Universidade de Salvador e estudante da graduação em História pela Universidade Federal da Bahia. Aqui no Projeto Evolução, eu recebi a missão do nosso querido Pedro Nobre para discutirmos a história do Brasil, dialogando também com o nosso querido David Cerqueira, que é professor da História Geral. Na aula de hoje, nós continuaremos aquilo que discutimos na aula passada. Lembram? Aconselho que aquelas pessoas que ainda não assistiram às aulas anteriores, procurem aqui a nossa playlist para que possam seguir, dentro do nosso planejamento. Na aula passada, nós analisamos a escravidão em África. Hoje, estaremos discutindo a escravidão aqui no Brasil, observando também a resistência. Entretanto, lá na frente, nós teremos uma aula especial para analisarmos, em determinados períodos, as movimentações sociais de pretos, mulheres e grupos africanos. Então, como o nosso mito David Cerqueira, ele sempre fala, solta a vinheta e vamos lá. Bom, gente, é isso mesmo. Então, observem, após a nossa vinheta, nós vamos agora dar sequência. Na aula passada, no tema 5, na verdade, nós analisamos a escravidão em África. Hoje, bem rapidamente, a nossa dica será sobre a escravidão no Brasil. Nas próximas aulas, nós falaremos sobre as revoltas e montins no período colonial, também em 2 blocos. O primeiro período, nós analisaremos as revoltas nativistas. Em seguida, nós falaremos sobre as movimentações separatistas. Grosso modo, falaremos de 2. A Inconfidência Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798. Tranquilo, gente? Então, nós vamos seguindo rumo à nossa aprovação. Há alguns temas, gente, que são fundamentais para esse período que nós estamos analisando. A mistura de povos, uma série de povos que eram misturados. Aqui eu posso citar Congo, Costa da Mina, alguns outros como aparece aqui nos slides, certo? São fundamentais para analisarmos esse momento de início de escravidão, ou esse período longo de mais de 300 anos de escravidão. Há quem afirme, inclusive, que a maior marca social e política na história do Brasil é justamente essa, certo? Nós analisaremos aqui os escravizados, tanto da Casa Grande quanto do Eito, ou como chamaremos em alguns minutos, em alguns momentos, de campo, certo? O modo como esses escravizados eles eram conhecidos, uma tentativa de apagamento da sua história. Criticaremos aqui a democracia racial, certo? Analisando o que o patriarcalismo ele deixa como legado, histórico, inclusive, certo? Algumas das formas de castigos. Analisaremos também o processo das alforrias. Mas aqui a gente pode perceber algumas discussões que são importantes também para compreendermos esse momento que discutimos aqui, este longo e perverso momento que discutimos aqui. Observem, mesmo que não falemos tudo nesta aula, as nossas alunas e os nossos alunos podem enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, certo? Os seus comentários aqui pela nossa página do YouTube ou lá no nosso Instagram. Nosso editor, por gentileza, Lucas Davi, você coloca aqui, por favor, @proj_evolução. É o @ do Instagram da nossa equipe. Bom, a gente compreende que, nessa introdução, que desde o período colonial, nós podemos observar a presença da escravidão aqui no nosso território, que hoje chamamos de Brasil. Nesse momento, claro, o nome não era este. Tanto negros vindos de diversos locais da África, quanto os mais variados indígenas que viviam aqui no território antes, inclusive, da chegada desses grupos europeus, eles foram escravizados por essas pessoas.
haviam diversos tipos de escravos. E a gente compreende que essa escravidão desse período moderno é uma escravidão que vai ser distinta, por exemplo, como já discutimos na aula anterior, daquela escravidão que a gente conhece em Grécia e Roma, por exemplo, a escravidão romana, que é uma das mais famosas quando estudamos esse período de antiguidade. Aquilo que possuímos aqui no Brasil é algo peculiar e distinto. Inclusive, há um pesquisador de nome Antonio, sempre que falamos sobre a escravidão, nós aqui no Projeto Evolução mencionamos esse nome. Há um pesquisador chamado Antonio que afirma o seguinte: aquilo que foi visto aqui no Brasil no momento da escravidão não se é visto em nenhum outro local. Há alguns escritos, por exemplo, que afirmam o seguinte: os escravizados só precisam de 3P, pão, pau e pano, para a gente observar como foi essa escravidão legal, inclusive, aqui na história do Brasil. Parece um paradoxo, mas é o que a gente encontrou aqui desde o período colonial até este momento de império, lá no 1888, quando a princesa Isabel, na ausência do imperador Dom Pedro II, pressionada por alguém que em outras aulas nós falaremos, certo? Ela assina a famosa Lei Áurea. É importante que analisemos aqui, claro, a força e a importância da Lei Áurea aqui para o Brasil. Todavia, é importante que analisemos também os impactos e as leis que inseriram ou não os grupos, certo? Ex-escravizados ou os pretos, de um modo geral, na condição plena de cidadão do Brasil. Vamos observar que o racismo e as desigualdades socioeconômicas foram também legados deste processo de escravidão. Então, mesmo com a Lei Áurea, a gente percebe que os grupos que foram libertados das senzalas, eles não ocupam todas as esferas da sociedade. Há alguns pesquisadores, por exemplo, que falam em um processo de marginalização, um processo de afastamento desses grupos. Bom, se não trabalhavam nas senzalas como escravizados, também não serão trabalhadores, certo? Assalariados. Eram algumas das indagações que a gente poderia trazer desses momentos. Observem, é visto, por exemplo, grupos europeus chamados de imigrantes vindo para trabalhar aqui nessa conjuntura, né? Nessa transição, a gente pode até falar assim, do século XIX para o século XX. Então, a gente percebe como o racismo perverso e essa desigualdade social permaneceram instaladas nesse cenário de Brasil. Em outras aulas, quando o professor David ou eu discutirmos aqui as atualidades, certo? Nós poderemos analisar ainda. E a gente vê, pelos índices, certo? Que o racismo, ele ainda continua matando e muito nesse cenário internacional. Os pretos africanos, os povos pretos, eles eram lançados, certo, nos navios negreiros e trazidos para a América. Em outra aula, nós já analisamos isso esse navio, né? O nosso querido editor colocou lá uma foto. Hoje eu trago também, certo, aqui na nossa aula, essa foto, para que a gente perceba um pouco dessa realidade que a gente tem aqui, que a gente teve aqui, certo, nesse transatlântico, nesse tráfico pelos oceanos, pelo oceano. Bom, quando a gente analisa os escravizados aqui no Brasil, a gente percebe que alguns, né, eles trabalhavam na Casa Grande, outros trabalhavam no campo. A historiadora, pesquisadora Patrícia Valim, pesquisadora da Conjuração, né, baiana, ela vai afirmar o seguinte: quando analisam os escritos do período, mesmo que um escravizado ele possuísse um cargo, ele desejava a liberdade. Ou seja, esta condição de escravidão, ela era perversa para qualquer que fosse escravizado, seja ele da Casa Grande ou seja ele do eito. Porque esta realidade de escravidão, como dito,
era perversa e matava também, certo? Temos aqui, né, muito famosas, inclusive, mesmo fora desse campo de estudo, nós temos aqui as amas de leis. E aqui uma foto para a gente compreender um pouco dessa situação. Quando a gente observa, né, essa discussão em relação a desigualdades, em relação ao racismo, a uma série de preconceitos, a gente pode observar o seguinte. Há um certo grupo que acredita que o Brasil ele escapou da discriminação racial e que há, certo, uma desigualdade de gênero, que há uma desigualdade social, que há uma série de desigualdades, mas que não há uma desigualdade racial, que não há discriminação, que a discriminação está na mente de quem acredita. Quando nós observamos, por exemplo, o sistema carcerário do Brasil, do período de escravidão, e analisamos, por exemplo, o do século XXI, e isso é tema de pesquisa acadêmica, a gente percebe que não mudou muita coisa. Quando a gente analisa, por exemplo, diversas balas perdidas pelas vielas, pelos becos, pelas invasões do Brasil, a gente percebe que o endereço ainda continua sendo muito semelhante. Então, o Brasil ele não escapa dessa discriminação social. Esta é ainda mais uma que vai impulsionar, certo, uma série de situações desnecessárias e desagradáveis que o nosso Estado, falando de um modo geral, falando em conjuntura internacional, já deveriam ter solucionado. A gente percebe que o patriarcalismo, nessa relação entre senhor e escravo, e essa também é uma argumentação, né, que a gente pode ver legados e legados perversos, mas, repetindo, nós teremos uma aula lá na frente que falaremos sobre povos pretos, povos indígenas, certo? Lá na frente, no início da nossa aula, eu acabei trocando, povos indígenas e mulheres, inclusive a inserção das mulheres aqui no Brasil na política, certo? Então, nós podemos observar que existia essa relação patriarcal entre os senhores, certo? E os escravos em relação ao que a gente chama de vida cotidiana. Observem, essa relação patriarcal, ela incluía as agressões físicas em públicos, servindo de avisos para os povos pretos também escravizados. Observem, né, como esta perversidade, que em alguns momentos a gente pode analisar como cultural, ela se torna um legado também, inclusive naquela relação pai e filho, né? Eu vou bater porque é meu, porque eu posso, porque eu educo. Não valorando, não estabelecendo um juízo de valor, apenas fazendo uma análise. Então, a gente percebe, por exemplo, pela frase que nós trouxemos do período do pau, pão e pano, como era complexo essa realidade. Mas a gente percebe que muitos grupos de escravizados, eles conseguem alforrias. Por que é que eles conseguem alforrias? Porque os seus senhores eram bonzinhos? Não. Nós precisamos analisar o seguinte: os grupos africanos, eles conseguem as alforrias pelo protagonismo das suas lutas. Nós não podemos tirar o protagonismo desses grupos que conseguiram e aplicar a outros, como exemplo os senhores, como os políticos do momento. Compreenderam mais ou menos? Nós precisamos analisar. Lá na frente, em determinada aula, nós vamos olhar as estratégias que foram desenvolvidas. Inclusive aqui no Brasil, nós podemos mencionar uma dicotomia muito perversa. Lá nas lutas pela independência, nós vamos encontrar grupos escravizados que vão lutar, em alguns momentos, inclusive, de acordo com fontes historiográficas, ao lado de senhores. Observem, o Brasil luta por uma independência política e permanece aprisionando os grupos pretos nas senzalas. Observe, parece um paradoxo, mas isso a gente vê aqui no Brasil. Entretanto, o povo preto resistiu, resiste e resistirá. Aqui, para iniciar as finalizações das nossas aulas, um viva aos povos pretos de todos os períodos. Aqui nós temos uma questão.
Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre esse sistema escravista, é correto afirmar que A, B, C, D ou E? Muito bem, é só marcarmos a letra B e correr para o abraço. Aqui eu tenho uma questão, olha só, os nossos seguidores breves, policiais militares e bombeiros militares. Nós temos uma questão da banca IBFC lá de 2017. Então, esta questão eu deixo para que as pessoas que acompanham as nossas aulas respondam. Existindo dúvida, já sabem o que fazer. Muito bem, gente. Então, essa foi a discussão que nós tivemos esta semana. Lembrem-se, qualquer dúvida que os nossos seguidores, as nossas alunas e os nossos alunos aqui possuírem, escreve aí nos comentários ou entre em contato pelo Instagram, @proge_evolução, que a nossa equipe vai estabelecer debate com vocês. Senhoras e senhores, foi um prazer muito grande e até o nosso próximo encontro. Saúde e paz, beijo nos corações. Se lembrem, hein? Fiquem em casa e atendam às recomendações das autoridades de saúde.